voltar nesse texto na conclusão da minha fala. Hoje eu gostaria de apresentar aos meus amados o apóstolo Pedro. Este homem que foi, sem sombra de dúvidas, o grande líder do grupo apostólico, tanto antes da sua queda, como depois da sua restauração. Este homem que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever 2 epístolas. Este homem que encabeça todas as listas dos apóstolos que encontramos na Bíblia. Este homem que é muito parecido com você, que é muito parecido comigo. Este homem que é uma espécie de síntese da natureza humana, com seus picos mais altos de coragem e com as suas descidas vertiginosas de covardia. O homem capaz de fazer promessas audaciosas de fidelidade a Cristo e em seguida negá-lo vergonhosamente. O homem capaz de fazer avanços ousados e de dar marcha ré na mesma velocidade. Nós somos muito parecidos com Pedro, porque na verdade o sangue de Pedro corre em nossas veias, o coração de Pedro bate em nosso peito. Nós temos o DNA de Pedro, nós somos Pedro. E se houve esperança para ele, se houve salvação para ele, se houve restauração para ele, se houve oportunidade de Deus usá-lo poderosamente apesar dele, eu quero dizer para você que tem esperança para você. Amém. Tem esperança para mim. Glória a Deus. Tem esperança para nós. Meu propósito então é apresentar a vocês esse homem. Quem foi Pedro? E a Bíblia nos diz que ele era filho de João, que ele nasceu em Betsaida, às margens do mar da Galileia, que ele era irmão de André, que ele era casado, ele era pescador, que ele era um empresário de pesca, sócio dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, e que ele morava ali naquela região do entorno do mar da Galileia. A Bíblia diz que ele foi levado a Cristo pelo seu irmão André. E a primeira experiência assim marcante que Pedro teve com Jesus aconteceu também ali às margens daquele lago, quando Jesus estava falando para a multidão, e tinha 2 barcos ancorados, um deles era o de Pedro, e diz a Bíblia que a multidão está apertando Jesus, e Jesus entra no barco de Pedro e diz para Pedro: afasta o barco, Pedro. Quando Pedro afastou o barco da praia, Jesus fez do barco o seu púlpito e da água o seu mais importante veículo de transmissão da voz. E depois de Jesus ensinar a multidão, Jesus disse para Pedro: lança-te ao lago, lança as redes para pescar. E Pedro responde para Jesus: Senhor, desse negócio aqui entendo eu sou pescador profissional, eu conheço cada palmo desse lago, 21 km de comprimento por 14 de largura. O mar não está para peixe hoje, Senhor. Já trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas de repente acende-lhe na alma um lampejo de fé, e ele diz assim: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes, diz a Bíblia que um cardume começa a pular nas redes. E era tanto peixe que aquele barco não aguentou. Teve que chamar o outro barco que estava lá atrás do outro barco, e ambos os barcos se encheram de peixe. E Pedro toma consciência de um fato: ele não está apenas diante de um grande homem, ele está diante do próprio Deus entre os homens. E ele larga as redes para lá, corre ao encontro de Jesus, se prostra aos seus pés e diz: Senhor, afasta-te de mim, vai embora de mim, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um pecador. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, não tenhas medo, a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. E Jesus começa a investir em Pedro. Pedro se transforma num discípulo, depois num apóstolo, caminha com Jesus, escuta Jesus, ouve Jesus, vê os milagres de Jesus, vê os prodígios extraordinários operados por Jesus,
torna-se um peregrino, acompanhando Jesus pelas cidades, pelas vilas, pelos campos, pelos desertos, até o dia que Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá no monte, na sopé do Monte Hermon, lá na divisa com o Líbano, lá onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe. E Jesus está concluindo um ciclo do seu discipulado, quando ele pergunta para os seus discípulos assim: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? O que as pessoas falam a meu respeito? O que as pessoas pensam acerca de mim? E os discípulos respondem para Jesus: olha, Senhor, o povo está muito confuso, o povo não sabe quem é isso. Uns pensam que tu és Elias, outros pensam que tu és Jeremias, outros pensam que tu és João Batista, outros pensam que tu és alguns dos profetas. Se você percebeu, todo mundo que estão citando já tinha morrido e Elias tinha se trasladado. Então o povo tinha uma ideia mística. O povo não sabia quem era Jesus. Ainda hoje não sabe. Ainda hoje não sabe. Aí Jesus se volta para os discípulos e pergunta assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro era aquele camarada que não suportava que ninguém falasse na frente dele. Então ele já saltou na frente dos demais: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez esperando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um camarada inteligente, você é esperto, você tem um profundo discernimento. Mas não foi o que Jesus diz para ele. Jesus diz assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelar, mas o meu Pai que está nos céus. Não pense você, Pedro, que você sabe quem sou eu, que você é mais esperto que os outros, que você é mais inteligente que os outros, que você é mais iluminado que os outros. Não, você só sabe quem sou eu, Pedro, que foi o Pai que me revelou para você. Ainda hoje, irmãos, nenhum de nós aqui pode conhecer a Jesus a não ser que o Pai nos revele a Jesus. Aí Jesus diz para ele: mas eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que está aqui, meus irmãos, em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes para o futuro do cristianismo. Da interpretação correta desse texto depende a história do cristianismo. Porque a grande pergunta aqui é: quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há três interpretações na história da igreja. A primeira delas é que Pedro é a pedra. E há uma expressão em latim que é do conhecimento popular hoje, e a expressão é esta: ubi Petros ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a frase de Pedro, a declaração de Pedro é a pedra: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então esta afirmação de fé seria a pedra. A terceira interpretação, e aqui nós entendemos ser a mais adequada e a mais consistente, sobretudo à luz do texto, é que Cristo é a pedra. Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. É claro, irmãos, que não poderia ser Pedro. Não poderia ser Pedro. E vocês bem sabem que no ano 607 da era cristã, o imperador romano Focas constituiu o bispo de Roma, Bonifácio III, como bispo universal. E foi a partir desse ano, 607, que começa então, historicamente falando, a instituição do papado. Entendendo que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Que Pedro é a pedra, que o Pedro foi o primeiro papa, que todo papa é sucessor de Pedro. E foi necessário, para que isso pudesse ser consolidado, que surgisse na França, no século VIII, um documento chamado As Falsas Decretais de Isidoro, que foi um documento forjado, falsificado, para dar legitimidade ao papado, para dizer que ele era
mais antigo historicamente do que de fato era, para retroceder a instituição do papado a Pedro. Mas o problema é que essa instituição se torna tão complexa que as três pessoas da Trindade são usurpadas nela. Primeiro, a pessoa do Pai. Está lá em Mateus 23, 9: a ninguém na terra chameis vosso Pai. Se a palavra Papa significa Pai, no sentido de fonte da igreja, nenhum homem, nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum apóstolo, inclusive, pode ser o Pai da igreja. Só Deus o é. Mas usurpa também o lugar do Filho, Jesus Cristo, porque ele se auto-intitula o Sumo Pontífice. E o que significa a palavra Sumo Pontífice? Significa, na língua latina, o Supremo Construtor de Pontes, ou o Supremo Mediador. E o que a Bíblia ensina sobre isso? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem pastor, nem missionário, nem homem algum pode ser um mediador, nem muito menos o supremo mediador entre Deus e os homens, porque só Jesus Cristo tem essa função e esse poder. Mas usurpou também o lugar do Espírito Santo, porque ele se auto-intitula antes Vicarius Filii Dei. O que significa essa expressão Vicarius Filii Dei? Significa o substituto do Filho de Deus. Quando Jesus Cristo foi aos céus, quem ele disse que enviaria como outro Consolador, como seu substituto? O Espírito Santo. Mas outro aí não é outro diferente, é outro da mesma essência, outro da mesma natureza. O Espírito Santo é Deus, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai e com o Filho. Logo, só o Espírito Santo é o substituto de Cristo na terra. Logo, irmãos, Pedro não é a pedra. Logo, não é a pedra. Nós podemos ainda concluir por duas razões além dessa. Primeiro, quando Jesus Cristo diz assim: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, nós temos que entender que aí é um trocadilho de palavras. Na língua grega que foi escrito no Novo Testamento, a palavra Pedro é Petros, que significa fragmento de pedra. E a palavra pedra é Petra, rocha, inabalável. Pensa no Penedo lá na Baía de Vitória. Aquilo é Petra. O que Jesus está dizendo é isso: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha inabalável eu edificarei a minha igreja. Mas tem também um pronome demonstrativo. Ele está dizendo o seguinte: tu és Petros, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Na língua portuguesa, todos nós sabemos que há uma diferença entre este e esta. Por exemplo, eu digo para vocês, esta Bíblia, esta, está comigo aqui, na minha mão, esta. Mas se eu coloco a minha Bíblia ali e digo essa Bíblia, eu não digo esta Bíblia, eu digo essa Bíblia. Em inglês do mesmo jeito, se você está com a Bíblia na mão, você diz Bible. Se eu coloco longe, eu digo That Bible. Jesus Cristo diz: tu és Petros, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Logo, a pedra sobre a qual a igreja está edificada não é Pedro, é Cristo, é Jesus. Bom, então Jesus está dizendo algumas coisas. Primeiro, ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Ele é o dono da igreja, eu edificarei a minha igreja. Ele é o edificador da igreja, ele diz: eu edificarei. Não somos nós que edificamos a igreja, quem edifica a igreja é Cristo. Amém. Ele é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois bem, quando Jesus escuta de Pedro que os discípulos estão certos de quem ele é: tu és o Cristo, Filho de
Deus vivo, agora ele passa por um segundo ciclo do seu ensino, dizendo para eles assim: olha, agora vocês precisam entender uma coisa, já que vocês sabem quem eu sou, eu vou ser entregue na mão dos homens, para ser preso, para ser morto, para ressuscitar o terceiro dia. Aí o mesmo Pedro que havia feito essa claríssima declaração sobre Jesus, passa a repreender Jesus: Senhor, de jeito nenhum, larga a mão dessas ideias doentias, larga a mão desses pensamentos soturnos, isso não pode acontecer. O Senhor tem piedade de ti mesmo, que isso? Larga a mão desses pensamentos negativos, pensa direito. Aí diz a Bíblia que Jesus diz: arreda Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogita das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Já pensou se a igreja tivesse edificado sobre Pedro? Era uma pedra, era areia movediça, lá em cima uma hora, lá embaixo no momento seguinte. Mas vamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Primeiro, Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás, ele não está dizendo isso. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está possesso, também não está dizendo isso. Terceiro, Jesus também não manda Pedro arredar. Pedro é discípulo. Jesus está dizendo: arreda Satanás. Jesus está mandando o seguinte: o Satanás que está aí tentando induzir Pedro a me afastar da cruz, vai embora. Pedro fica. Porque às vezes, se ele não tiver discernimento, a gente manda assim: arreda Pedro. Aí o Satanás fica. Não, Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo, em Pedro Jesus vai continuar investindo. Diz a Bíblia que 6 dias depois, Jesus já está caminhando na direção de Jerusalém. Ele sobe um alto monte para orar e leva consigo quem? Pedro, Tiago e João. Que monte é esse? Eu não sei. A tradição diz que é Tabor, diz que é irmão, não importa o monte, importa que Jesus subiu para orar. E quando Jesus sobe esse monte para orar, com Pedro, Tiago e João, 4 milagres acontecem lá. Que milagres? Primeiro milagre: Jesus é transfigurado. Segundo milagre: Moisés e Elias aparecem em glória falando com ele. Terceiro milagre: uma nuvem luminosa os envolve. Quarto milagre: de dentro da nuvem brota uma voz divina: este é o meu filho, o meu eleito, a ele eu ouvi. Diz a Bíblia que quando os discípulos veem isso, eles caem de bruços, com medo, com pavor. E Pedro, sem saber o que estava falando, diz a Bíblia, disse: Senhor mestre, bom está isso aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. A Bíblia diz que ele não sabia o que estava falando. Ele falava para depois pensar. Mas por que ele não sabia o que estava falando? Porque estava falando uma bobagem. Primeira bobagem que ele estava falando é o seguinte: ele não discerniu a centralidade da pessoa de Jesus. Naquele momento ele estava equiparando Jesus a Moisés e a Elias, o representante da lei e o representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Ele não tem comparação, ele é único, ele é singular, ele é o todo-poderoso Deus. Mas em segundo lugar, ele não discerniu a centralidade da missão de Jesus. Eu pergunto a vocês, à luz de Lucas 9:31, qual foi a pauta, qual foi a agenda de Moisés e Elias com Jesus naquele monte? Está escrito lá: conversaram sobre a partida de Jesus para Jerusalém. A palavra partida na língua grega, que foi escrito o texto, é a palavra êxodos. De onde é a nossa palavra portuguesa? Êxodo. E que foi o êxodo? A libertação do povo da escravidão no Egito. O que Moisés e Elias estão dizendo? Que a morte de Cristo na cruz seria o nosso êxodo. Era na cruz que Jesus haveria de quebrar os nossos grilhões, romper as nossas cadeias e nos declarar verdadeiramente livres. Glória a Deus. Aí diz a Bíblia que Jesus desceu daquele monte, e ao descer do monte, o que ele fez? Curou um menino endemoniado, devolveu ao seu pai. Lembram disso? Aí diz Lucas 9:44 que quando Jesus cura o menino e devolve ele para o seu pai,
Todos se maravilharam disso. Todos quem? A multidão presente e os discípulos inclusive. Agora nota uma coisa, Jesus enxerga nesse extasiamento de todos uma sutil tentação para os seus discípulos. Que tentação? A mesma tentação que acontecera lá na multiplicação dos pães e dos peixes, quando diz a Bíblia que a multidão que recebeu o pão e o peixe quer fazer de Jesus o quê? Rei. Em outras palavras, quer Jesus apenas aqui para ser um milagreiro, quer Jesus apenas aqui para resolver o problema imediato de pão, de comida, de água, de milagre, de cura. Diz a Bíblia em Atos 9:44, que quando eles todos estão maravilhados, querendo mais uma vez tentar desviar Jesus da cruz para ser apenas um operador de milagres, está escrito em Lucas 9:44, Jesus diz para os seus discípulos assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que eu estou dizendo para eles? Não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda, não pensem vocês que eu vou mudar meu calendário, não pensem vocês que eu vou alterar meu cronograma, não pensem vocês que eu vou ficar aqui apenas para fazer milagre entre vocês. Entenda uma coisa: é para a cruz que eu vou, é para a cruz que eu estou indo, porque é lá na cruz que eu vou abrir a porta do cativeiro, é lá na cruz que eu vou adquirir para vocês eterna redenção, é para a cruz que eu estou indo. Entendam isso. Obrigado. Agora veja o que aconteceu em Atos. Em Lucas 9:45, eles, porém, não entenderam isto. Não entenderam a missão de Jesus. Pois bem, aí Jesus Cristo continuou caminhando para Jerusalém, todo mundo visto o seu rosto. Quando ele está entrando em Jerusalém, manda Pedro e João na frente, preparar um ambiente próprio, uma sala própria para participar da Páscoa. E aí agora está Jesus com os seus discípulos nesse salão, lá no cenáculo, lá no Monte Sião em Jerusalém. E eles estão ao redor da mesa. Começou um buchicho entre eles, um buchicho. E aí? Quem é o maior? Quem é o mais importante entre nós? Quem tem mais crédito lá em cima aí? Aqui entre a gente? Quem que tem mais merecimento? Quem de nós assim vai estar mais em destaque? Eles começaram a conversar sobre esse assunto. Mania de grandeza, prestígio, fama, sucesso. Aí diz a Bíblia que Jesus os choca, sem palavra alguma. Jesus levanta da mesa, pega uma bacia, cinge-se com uma toalha, começa a lavar os pés dos discípulos, papel de escravo. Quando Jesus chega na frente do Pedro, Pedro arregala os olhos: o senhor vai lavar os meus pés? Mas de jeito nenhum o senhor vai fazer isso. Eu não aceito que o senhor se humilhe nesse ponto. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Pedro era um camarada 880 com ele. Então, senhor, já que é assim, o senhor me dá um banho, o senhor lava a cabeça, eu quero agora mergulhar nessa água, pronto. Aí Jesus: não, Pedro, você não está entendendo agora. Você já está limpo, filho. E quando Jesus está dizendo que você já está limpo, está dizendo o seguinte: você já passou pelo lavado regenerador do Espírito Santo. Você não precisa nascer de novo outra vez, não. Agora, você que nasceu de novo precisa lavar os pés, no sentido que você precisa de purificação constante. Glória a Deus. Diz a Bíblia que ali Jesus falou do seu amor por eles, e ali Jesus falou da casa do Pai, falou do céu, falou da segunda vinda, falou do derramamento do Espírito Santo, falou da sua paz, orou por eles, instituiu a ceia, cantou um hino e desceu. Ele está indo para o Monte das Oliveiras, atravessando o Vale do Cedron, para ir lá para o chamado Jardim do Getsemane, prensa de azeite. Quando Jesus está descendo, Jesus diz assim para eles, para os discípulos: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo. Como está escrito: ferirei o pastor, as ovelhas ficarão dispersas. Aí o Pedro, cheio de si, de confiança própria, disse: Senhor, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu acho que quando a coisa pegar mesmo, os outros não vão aguentar. Agora deixa eu dizer uma coisa. Eu sou um cara batuta. A corda não corre do meu lado.
em que todos te deixem, eu jamais, por ti darei minha vida, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí Jesus vai para o Getsemane. Quando chega no Getsemane, Jesus deixa 8 para trás, pega Pedro, Tiago e João, que Judas Iscariote não está mais agora, já tinha saído, tomado por Satanás para entregar Jesus. Aí Jesus chama Pedro, Tiago e João: vem comigo. Quando Jesus fica sozinho com os 3, ele abre o coração e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E Jesus avança sozinho para o interior do jardim. Irmãos queridos, que cena é essa? Que cena é essa? Diz Hebreus 5:7 que ele ofereceu ao Pai forte clamor e lágrimas, e chora, molha o chão com as suas lágrimas e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba, mas se não seja feita a tua vontade. A grande pergunta é: que cálice é esse? O que é esse cálice? As cusparadas? Os açoites? A vergonha da nudez? O grito da multidão ensandecida: crucifica-o, crucifica-o! Os cravos rasgando as suas mãos? As chibatadas arrancando sangue em seu corpo? Que cálice era esse? O sofrimento? E a resposta é 1000 vezes não. Este cálice era a santa ira de Deus contra o nosso pecado, que ele precisou beber sozinho, sendo Deus santo, se fazer pecado, sendo bendito eternamente, adorado pelos anjos, se fazer maldição, a ponto de olhar para ele e não ter beleza nele, do sol esconder o rosto dele, do próprio Pai olhar para ele naquela cruz, e ele era todo pecado, porque o próprio Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido por Deus. Oh, aleluia. Ele chora, quando ele se volta para os discípulos. Existe um Deus. E Jesus não acorda os 3, não acorda só Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo, vigiar e orar, porque não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus volta a segunda vez e ora, e chora, e repete as mesmas palavras. Volta a segunda vez. Aí Jesus volta a terceira vez, e a agonia é maior ainda, e a luta é mais titânica ainda, e agora o suor de Jesus naquela noite gelada, ele transforma-se em gotas de sangue, ele molha o chão com suas lágrimas, com seu sangue. Vem um anjo do céu e o consola. Se levanta robusto, quando vai encontrar os discípulos, estão dormindo ainda. E Jesus os acorde e diz: ainda dormis e repousais, acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Quando eles acordam atabalhoados, a turma está chegando e prendem Jesus. E diz a Bíblia que todos se dispersam. E Pedro passa a seguir Jesus de longe, com medo, assustado. Diz a Escritura que João vai com ele e, aparentado lá da sumo sacerdote, consegue entrar para dentro da casa, do pátio do sumo sacerdote. E aí eu quero te convidar você para ver o que está escrito em Mateus 26, 69 a 75, porque está escrito assim: olha, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Olha o verso 70, ele porém o negou diante de quem? De todos. Não negou numa salinha, numa entrevista assim restrita, não, negou diante de todos, dizendo assim: não sei o que dizes. Aí versículo 71 diz: e saindo para o alpendre,
ele foi visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Ele o negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Aí verso 73, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Versículo 74, então começou ele a praguejar e a jurar: eu não conheço esse homem. Eu não conheço. Primeiro ele nega diante de todos, depois ele nega com juramento, terceiro ele nega com praguejamento, com blasfêmia, com palavrão, com juramento: eu não conheço esse homem. Aí o galo cantou. Aí você lembrou da palavra de Jesus. Aí Jesus cravejou os olhos nele, e aí ele começou a chorar, e diz a Bíblia que chorou amargamente. Eu imagino Pedro saindo dali chorando, com a cara banhada de lágrimas, chutando as pedras por aqueles olivares. Ele vai para casa, larga o seu leito, vira na cama para lá, para cá, e Jesus está sendo cuspido, Jesus está sendo esbordoado, Jesus está sendo acusado falsamente, e Pedro não está lá. Sexta-feira, bem cedo, Jesus é levado ao pretório romano. Pilatos covardemente o condena à morte de cruz. Pedro não está lá. Pilatos açoita Jesus até deixar o seu corpo completamente ferido, cheio de feridas. Pedro não está lá. Às primeiras horas do dia de sexta-feira, Jesus põe aquele lenho maldito sobre as costas, caminhando pelas ruas estreitas e apinhadas de Jerusalém, sob as vaias, uma multidão ensandecida e sangue sedento, e Pedro não está lá. E Jesus tropeça debaixo daquele lenho, e Pedro não está lá para ajudá-lo. Preciso que o estrangeiro faça isso. Às 9 horas da manhã, Jesus é esticado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus, no topo do Monte da Caveira. Pedro não está lá. Jesus sofre e agoniza 6 horas naquela cruz. Pedro não está lá. Às 3 horas da tarde, Jesus morre, e Pedro não está lá para lhe oferecer pelo menos um sepultamento digno. Foi preciso que 2 membros do Sinédrio, José de Arimateia e Nicodemos, fizessem isso. O sábado, silêncio da morte. Pedro não está lá. Domingo bem cedo, as mulheres, não Pedro, as mulheres vão ao sepulcro. Quando chegam lá, uma surpresa: o túmulo está aberto, o túmulo está vazio, e tem um anjo na porta do túmulo dizendo o seguinte para as mulheres: vocês vão lá e avisem os discípulos de Jesus que ele irá diante deles para a Galileia, lá o vereis. Mas tem uma coisa: ide dizer aos seus discípulos e a Pedro. Mas Pedro não era discípulo? Por que incluí-lo? Por que especialmente citar o nome dele? Porque a essas alturas Jesus sabia que Pedro já não achava-se mais discípulo. A essas alturas Jesus sabia que ele já tinha desistido de ser discípulo. A essas alturas Jesus sabia que Pedro tinha o seguinte sentimento do coração: eu fui um covarde, eu neguei minha fé, eu neguei meu apostolado, eu neguei o meu nome, eu neguei o meu Senhor, eu já não sou digno de ser discípulo, para mim não tem mais chance, eu cheguei no fim da linha, eu cheguei no fundo do poço, não tem mais esperança para a minha vida, acabou o meu sonho, acabou o meu ideal, agora não tem mais jeito para a minha vida. Jesus entende agora que Pedro tinha tomado a seguinte decisão: eu desisti de tudo, mas Jesus não tinha desistido de Pedro. Agora pense comigo nessa cena. Maravilhoso. Pedro sai de Jerusalém para Mar da Galileia, mais de 100 quilômetros a pé. Eu imagino como é que foi aquela viagem. Cada passada uma martelada na consciência, cada passo uma fisgada na alma. Eu imagino que Pedro deve ter pensado assim: eu sou um fracasso, eu sou um covarde, eu sou um medroso, eu neguei meu Senhor, eu estou arrebentado, não tem mais chance para mim, acabou para mim, acabou. Jesus vai me arrebentar, ele vai chegar lá, ele vai quebrar, ele vai me quebrar todo, ele vai dizer que eu sou um covarde, ele vai dizer que eu sou um medroso, ele vai dizer que eu não sou digno, ele vai arrebentar comigo. E ele vai pensando, e quando chega lá, Jesus não está lá. Aí ele diz para os seus colegas assim: eu vou pescar. O que significa isso? Sabe o que significa? Pedro diz o seguinte: acabou meu sonho, eu não tenho mais futuro, eu só tenho passado. Eu vou voltar para as redes, vou voltar para a pesca, vou voltar para outro lugar, não tem mais chance, acabou.
Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês: orem pelos líderes, porque um líder é alguém que influencia, ou para o bem ou para o mal. Porque Pedro era o líder. Quando ele diz eu vou pescar, os outros disseram, pois nós vamos também. Acabou para você, acabou para nós também. Naquela noite eles não pegaram nenhum lambari, que quando o homem se afasta de Deus, nem para pescador serve mais. E diz a Bíblia que o dia já está amanhecendo, e eles estão voltando da pescaria, já estão praticamente a 100 metros da praia, quando de repente, lá longe vem um personagem, não dá para saber direito quem é, caminhando, e esse personagem se dirige a eles lá no barco assim: covardes. Foi isso? Não. Jesus se dirige a eles assim: filhos. Aleluia. Irmãos, nessa grama de expressão tem uma tonelada de graça. Aleluia. Filhos. Gente covarde, gente medrosa, gente que se espalha, gente que nega, gente que foge, gente que é um fracasso, gente que não corresponde. Ainda assim Jesus diz: filhos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, porque há esperança para nós. Aleluia. Glória a Deus. Tens aí alguma coisa de comer? E eles respondem: não. Aí o personagem da praia diz assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. Quando eles lançam a rede, 153 grandes peixes começam a pular na rede. Glória a Aí Deus. o irmão chegou bem no ouvido de Pedro e disse: Pedro é o Senhor, Pedro é o Senhor, Pedro. Ele chegou, Pedro, e Pedro veste a roupa e sai nadando. Tem 100 metros de água ainda, coração acelerado, taquicardia. Falei: agora ele vai arrebentar comigo, ele vai arrebentar comigo. E agora que ele vai me confrontar? É agora. Quando chega lá no espanto, tem em cima da praia, prazeiro, tem pão, tem peixe. Aí Jesus traz mais peixe, traz mais peixe. Aí o Pedro se encorajou, correu lá, puxou a rede, 153 peixes. E Jesus: bem, como? Os aqueceu, deu comida para eles. Aí Jesus se aproximou de Pedro, disse assim: Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Vai. Por que amar mais? Não valeria apenas amar igual? Por que mais? Lembram lá quando Pedro disse para Jesus: Senhor, ainda que todos te deixem, eu jamais. Sabe o que ele estava dizendo ali? Jesus, eu te amo mais que os outros, eu sou melhor que os outros. Aí Jesus está perguntando para ele assim: Pedro, você ainda pensa a mesma coisa? Você ainda acha que você é melhor que os outros? Você ainda acha que você é mais consagrado que os outros? Você ainda acha que você é mais fiel que os outros? Você ainda sustenta a mesma tese? E Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais, pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Diz a mim que Pedro se entristeceu. Por Jesus ele tem perguntado a terceira vez: tu me amas? Diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, por que Jesus montou um prazeiro na praia? Só há 2 lugares no Novo Testamento onde tem a palavra prazeiro: onde Pedro negou a Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Amém. Jesus montou aquele prazer na praia, irmãos, para recuperar as memórias, as reminiscências de Pedro, para dizer para ele: meu filho, pois é exatamente no mesmo ambiente que você caiu, é o ambiente que a graça de Deus vai restaurar você. Aleluia. Maravilhoso. Segunda coisa que eu chamo a atenção de vocês: por que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Para cada situação onde você negou Jesus,
Existe uma expressão da graça para restaurar você, para levantar você. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Terceira coisa. Vocês bem sabem que na língua grega há várias palavras para amor. E aqui no texto tem dois verbos diferentes. Tem o verbo agapau, do verbo da palavra ágape, que é amor sacrificial que dá vida pelo outro. E existe, em segundo lugar, o verbo filéu, da palavra filia, de amizade. Quando Jesus chega para Pedro, a primeira vez ele pergunta: Pedro, você me ama, tu me amas? O que Jesus está perguntando assim: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de dar a tua vida por mim? O que Pedro responde não é isso. Ele responde outra coisa para Jesus. Ele responde assim: não, Senhor, eu não tenho coragem de dar minha vida por ti. Eu te amo apenas com amor de amizade, filose. Eu gosto do Senhor com amor filéu, mas com amor ágape não. Eu não tenho coragem de dar minha vida por ti. É isso que ele está respondendo. Aí a segunda vez Jesus pergunta assim: Petros, agapas-me? Você me ama com amor ágape a ponto de dar a sua vida por mim? A mesma pergunta. Pedro responde do mesmo jeito: não, eu não tenho coragem de dar minha vida pelo Senhor. Eu não consigo ainda te amar com amor ágape. Eu apenas gosto do Senhor com amor filéu, filose. Por que ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus agora usa o mesmo verbo que Pedro estava usando na resposta. Jesus agora usa o verbo filéu, de filia, de amor de amizade. Jesus pergunta: Petros, fileis-me? Você pelo menos gosta de mim? Pedro respondeu do mesmo jeito: filho, eu só gosto do Senhor, mas eu não tenho coragem da minha vida por isso. Está com a conclusão que eu chego? Quando Pedro, cheio de confiança, diz: eu dou minha vida por ti, ele negou Jesus. Mas quando humildemente ele reconheceu que não tinha poder nem coragem de dar sua vida por Jesus, Jesus, então, agora eu vou capacitar você a dar sua vida por mim. Aleluia. Agora notem mais. Notem mais. Jesus não está hoje apenas aqui entre nós para restaurar nossa vida. Ele está aqui também para restaurar o nosso ministério. Amém. Glória a Deus. Ele disse para Pedro: então apacenta os meus cordeiros, então pastoreia as minhas ovelhas, então apacenta as minhas ovelhas. Eu quero dizer para você que Jesus restaura a vida e restaura o ministério. Glória a Deus. E restaura os sonhos. Talvez alguns de vocês aqui já tiveram um ministério tão abençoado, já realizaram coisas tão lindas para Deus, já tiveram sonhos tão grandes de continuar no serviço de Deus. Agora não dá mais jeito, acabou meu sonho, acabou meu ideal. Pois hoje Jesus está aqui para restaurar a sua alma, para restaurar os seus sonhos, para restaurar o seu ministério. Aleluia, Jesus. Agora Jesus é tão diferente da gente, não? Pense comigo, se nós estivéssemos no lugar de Jesus para restaurar o Pedro, o que nós faríamos? Pedrão, o negócio é o seguinte: você vai ficar no banco um ano, cara. Fica aí. Um ano de disciplina. Ô Pedrão, você vai ter que fazer uma reciclagem teológica, meu filho. Você vai ler 10 livros, entendeu? Fazer um resumo, vai estudar o catecismo, vai estudar primeiro as normas da denominação. Jesus só faz uma exigência para Pedro, para restaurar e restaurar o seu ministério: Pedro, você me ama. Você me ama. Aleluia. Glória Você a me Deus. ama. Se você me ama, meu filho, então tem esperança para você recomeçar agora. Se você me ama, eu quero colocar você de pé agora. Aleluia. Se você me ama, eu quero devolver para você o ministério agora. Glória a Deus. Se você me ama. Essa é a única exigência que Jesus fez para Pedro: tu me amas. Jesus nem perguntou para Pedro: você ama a minha igreja? Você ama minhas ovelhas? Não, porque
Glória a Deus. O que Jesus nesta tarde quer reavivar no nosso coração é o nosso amor por Ele. É Ele que é o centro de todas as coisas. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigado. Quero notem comigo, por favor, o versículo 18. Notem comigo o versículo 18. 21, 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Quando Jesus restaura esse homem, a partir de agora esse homem vai ser um homem de oração, cheio do Espírito Santo. A partir de agora esse homem vai pregar e as multidões vão se converter. Aleluia. A partir de agora esse homem vai orar e o paralítico vai andar. A partir de agora esse homem vai orar e uma morte vai ressuscitar. A partir de agora esse homem vai abrir a boca e a porta do Evangelho se abre para os judeus. A partir de agora esse homem vai abrir a boca e a porta do Evangelho se abre para os gentios. Mas agora Jesus diz para ele uma coisa: vai chegar um momento na sua vida, Pedro, quando você ficar velho, você vai estender as mãos e o outro vai prender você, vai cingir você. Sabe o que significa isso? O versículo 19 interpreta o 18. Disse isto para significar que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Sabe o que aconteceu? Chegou o dia 17 de julho do ano 64 da era cristã, quando o imperador Nero pôs fogo na capital do império, cidade de Roma, e botou a culpa do incêndio dos crentes. Eles foram perseguidos, foram crucificados, foram queimados vivos. Nesse tempo, 2 homens vão ser presos: Paulo e Pedro. Paulo foi degolado. Sabe por que ele foi degolado? Porque ele era cidadão romano. E ao receber uma pena de morte, o cidadão romano tinha o privilégio, entre aspas, de uma morte menos dolorosa, rápida. Então ele era degolado. Mas um cidadão comum como Pedro recebeu a morte mais dramática e dolorosa. A pena de morte era crucificação. E dizem os historiadores, quando os algozes estão levando Pedro para ser crucificado, ele disse para os seus algozes: eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Mas sabe o que me espanta no versículo 19? Que depois de explicar para Pedro que ele haveria de glorificar a Deus com uma morte tão dolorosa, com uma crucificação, Jesus Cristo diz para ele: segue-me. Não é segue-me para o sucesso, para as glórias humanas, para as riquezas humanas, para os privilégios humanos. Segue-me para a morte, para o martírio. O chamado de Cristo para nós é para o testemunho, e se necessário for, para o martírio. Mas a morte para um crente não é derrota, não é fracasso, porque morrer é lucro, morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer para aquele que está em Cristo é bem-aventurança. Glória a Deus. Oh, irmãos queridos, a história de Pedro traz um bálsamo para a minha alma, traz um alento para o meu coração, porque eu sou Pedro, tão frágil quanto ele, tão covarde como ele, tão vulnerável como ele, tão suscetível à queda como ele. E o que é maravilhoso é que não há nada que eu possa fazer para Jesus me amar mais, não há nada que eu possa fazer para Jesus me amar menos. Jesus me ama. Amém. Não por quem eu sou, mas apesar de quem eu sou. Glória a Deus. Não por causa dos meus méritos, mas apesar dos meus deméritos.
não por causa das minhas virtudes, mas apesar dos meus fracassos, Ele me ama. Ele não desiste de mim, Ele não abre mão da minha vida, do direito que Ele tem de ter para Ele. A esperança para nós. Amém, Jesus. A esperança para nós. Que Deus nos ajude. Vamos para frente, por favor. Vamos lá. Senhor Deus, glória ao Teu nome pela Tua palavra, pela esperança que nós temos no Evangelho. Como diz o Teu servo Pedro na sua carta, Tu és o Deus de toda graça. Oh, maravilhoso. Glória ao Teu nome. Aleluia. Porque há esperança para nós, há cura para nós, há uma nova chance para nós, há um tempo de restauração para nós, há um tempo de refrigério para nós. Tu és o Deus Todo-Poderoso que está aqui nesta casa, e Tu és poderoso para restaurar nossa alma, para restaurar nossa sorte, para restaurar o nosso ministério, e para entendermos, ó Deus, que o melhor está pela frente, pela obra grandiosa que Tu vais fazer em nós e através de nós. Aleluia. Maravilhoso. A nossa vida é Tua, e nós queremos agora, como Pedro, sermos cheios do Espírito Santo, estarmos aliançados contigo, para darmos o centro da Tua vontade, para fazermos o Teu querer, para vivermos frutificando em toda a Boa obra, para que o nome de Jesus seja exaltado. Glória a Deus. Nós Te amamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós Te amamos. Somos tão fracos, somos tão pequenos, nós somos pó, Senhor. Mas Tu sabes que nós não podemos viver sem Ti. A nossa vida não tem sentido longe de Ti. A nossa alma se apega a Ti, e nós queremos viver o resto dos nossos dias para Ti, na Tua presença, para a glória do Teu nome. Amém. Receba o nosso coração nesta tarde, pois nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.